Olá, pessoal. Eu estou aqui com o Dr. Hélio Noleto, que é dermatologista, e ele vai falar de um assunto bem interessante, que é Botox. Doutor, seja bem-vindo no meu programa. Sene, obrigado. É um prazer estar aqui contigo. Prazer é meu também. Doutor, o que é um Botox? Botox, na verdade, é uma toxina, um medicamento que foi inventado há algum tempo, que promove o relaxamento das fibras musculares. Então, para quem tem ruga de expressão, essas linhas que a gente chama de pé de galinha, ou ruga de glabela e fronte, a gente consegue usar esse medicamento para atenuar essas rugas. E o procedimento, doutor? Como é o procedimento? A aplicação de toxina botulínica, na verdade, é um procedimento extremamente simples. Existe uma marca comercial que ficou famosa, que tem o nome de Botox, que é a marca que a gente usa aqui no consultório. E a aplicação ela é simples, ela é feita em alguns minutos, mas para isso é necessário uma avaliação médica, para se saber os locais de aplicação e a quantidade a ser aplicada. A aplicação incomoda um pouquinho, um beliscãozinho, mas é uma aplicação que leva em média de 1 a 2 minutos. Quais áreas do rosto que se pode colocar o Botox? Hoje a gente fala de 3 áreas principais: região periocular, região glabelar e região frontal. Essas são as 3 regiões principais que se pode fazer Botox. É claro que existem outras indicações de aplicação de toxina botulínica, mas são casos mais específicos. Doutor, qual é a duração do resultado? Olha, na bula do Botox, a duração se diz em média entre 4 a 6 meses. E é realmente enganoso você prometer para o paciente mais do que isso. Existem casos onde a gente tem uma duração superior a 8 meses, mas via de regra, a recomendação que a gente tem para o paciente é de falar para o paciente a duração de 6 meses. Hoje tem muitas meninas que eu já ouvi falar de 20 anos querendo colocar Botox. Existe uma idade mínima? Na verdade, não existe contraindicação em termos de idade para Botox. Se você tem a indicação de fazer Botox, a gente pode fazer Botox em qualquer idade. Então, aquela paciente que tem 19 anos, se ela já tem pé de galinha, ela pode fazer o Botox dela sem problema nenhum. E é verdade que vicia? Vicia. Eu costumo dizer que pelo lado bom da coisa vicia, porque uma vez você se olhar no espelho e não ver, não perceber as suas linhas de expressão, quem é que quem quer voltar a tê-las? Vicia sim, pelo lado bom sim. É verdade. E as vantagens de se colocar o Botox hoje? Olha, eu sempre falo que a grande vantagem, o Botox ele faz um papel de prevenção. Então, para quem quer envelhecer de uma forma mais natural, sem apresentar vincos na pele em decorrência da força muscular, o Botox ele é indicado para isso. Então, já passei dos 35 anos e faço Botox desde os 25, e eu acho que se eu não estivesse fazendo, eu ia ter já vincos na pele. Então, a prevenção é importante, para isso que serve o Botox. E o efeito é de imediato? O Botox a gente costuma fazer num dia e ele começa a fazer efeito em 48 a 72 horas. 2 a 3 dias depois ele começa a fazer efeito, sendo que o efeito máximo, o pico do efeito é entre o 20º e o 30º dia. E os cuidados após a aplicação, doutor? O que você tem que fazer é cuidar, é proteger a pele do sol. A aplicação ela é simples, como eu já falei, e geralmente você faz no consultório, chega em casa, ninguém percebe que você fez o procedimento. E caso venha ficar algum hematoma, ficar roxo, a gente pede proteção solar. Alguns médicos recomendam aí um repouso, evitar academia no dia que se faz e evitar deitar nas próximas horas. São só essas recomendações. E os efeitos colaterais? Na verdade, efeitos colaterais, o mais comum é uma dor de cabeça. A gente chama de cefaleia pós-Botox. Ela pode acontecer em alguns pacientes. Talvez seja o único efeito colateral que o Botox tenha. E tem uma duração desse efeito? Geralmente, as 2 primeiras semanas você pode sentir essa dorzinha de cabeça. E contraindicações, doutor? Fale um pouquinho. Contraindicação hoje de toxina botulínica é gravidez, que é contraindicação, acho que para a maioria de qualquer tipo de procedimento médico. Pacientes que têm alergia a ovo não podem fazer Botox, porque existe uma proteína na formulação do Botox que é parecida com a do ovo. Então, quem tem alergia a ovo não pode fazer. E doenças autoimunes mais severas, como HIV, lúpus eritematoso sistêmico. Então, doenças autoimunes a gente prefere evitar, a gente não faz. E, doutor, é indolor? Tem algum incômodo? Explica aí para o pessoal. Falar que é indolor também é mentiroso. Eu não posso dizer que um procedimento com agulha não vai doer. Incomoda, mas é uma dor altamente tolerável. Existem hoje, a gente tem algumas armas, a gente tem equipamentos que resfriam a pele, a gente tem cremes anestésicos potentes que podem ser usados no intuito de diminuir esse incômodo. Mas mesmo sem lançar a mão dessas armas, o procedimento é tranquilo. A gente leva 1 minuto para fazer e é altamente tolerável. E é um tratamento caro ou hoje está um preço razoável? Olha, dependendo da região que for feita, se o paciente quer fazer 1, 2 ou 3 regiões,
A gente considera que não é um tratamento caro. Hoje, se a gente for colocar numa balança a relação custo-benefício de você comprar cremes e fazer uma toxina botulínica, eu garanto para o paciente, no meu consultório eu provo isso, a gente garante que você fazer um botox é muito mais barato do que você usar cremes. Não que os cremes sejam ruins, os cremes hidratam, os cremes clareiam, mas é difícil você ter um creme que vai tirar a ruga. É muito complicado. Os cremes prometem, mas não conseguem tirar. E para aplicar, a pessoa, por exemplo, eu vou aplicar e eu posso voltar a trabalhar normalmente, ou naquele dia eu não posso trabalhar? Vida absolutamente normal. A única recomendação é realmente evitar atividade física no dia e deitar nas próximas horas. O máximo que pode acontecer é o paciente ficar com algum hematoma, que é normal. Às vezes, 1 a cada 10 botox que a gente faz, um paciente fica com um pontinho roxo, que é um pontinho que vai desaparecer aí em 5 a 7 dias, desaparece. Doutor, muitas mulheres, eu já ouvi falar, que tem um certo medo, por falta de orientação, eu creio. Ai, meu rosto vai ficar paralisado. Explica aí, né, para as mulheres, porque eu acho que não é bem assim. A grande dúvida hoje do paciente, o grande medo, na verdade, talvez, de se fazer botox, seja exatamente isso que você está falando. É o paciente ficar com medo de ficar com a expressão congelada, paralisada. É importante, eu sempre digo isso, da gente ter, o paciente tem que ter bom senso e quem vai aplicar tem que ter bom senso. Preenchimentos e botox bem feitos são aqueles que a gente olha para a pessoa, vê que a pessoa está mais bonita, mas a gente não percebe o que a pessoa fez. Não se pode fazer nada em exagero. O segredo de um botox bem feito é você fazer com quem sabe. Eu não estou dizendo que sou só eu que sei fazer, tem muita gente aqui na cidade que faz muito bem feito, mas você usar uma marca de qualidade e você fazer com cuidado. Eu, particularmente, eu gosto de fazer uma etapa, faço um pouquinho, e peço para o meu paciente voltar com 30 dias para eu poder reavaliar meu paciente. Então, eu faço um pouco e mais um pouco. Se eu erro para menos. Eu sempre falo isso, eu nunca erro para mais. Se eu erro para menos, eu posso corrigir. Se eu erro para mais, eu não tenho como corrigir. Esse é o segredo do botox bem feito. E os homens colocam botox? Hoje está colocando, né? É engraçado que há 10 anos atrás, se a gente fosse pegar uma proporção, talvez 80% fossem mulheres e 20% das pessoas que fazem botox seriam homens. Hoje a gente pode dizer que 60% é mulher, 40% é homem. Eu me incluo nesses 40% aí que eu faço o meu sempre. Tá certo. E hoje a vaidade está tomando conta mesmo, né, doutor? É uma área que hoje as mulheres estão muito vaidosas, os homens também, né? Hoje é quase que meio a meio. A gente fala não só para botox, mas para todos os outros tratamentos de gordura localizada, depilação. Hoje homem e mulher estão assim junto, quase que 50-50. E dá uma dica, né? Dermatologista, uma dica de beleza. A principal, que todo mundo sabe o que é, numa cidade como a nossa, muito sol, linha do Equador aqui perto, é realmente usar o protetor solar. Peles brancas, como eu, você, sofrem mais, a gente tende a envelhecer um pouco mais rápido. Pele morena, fator de proteção solar um pouco mais baixo, mas sempre usar um protetor solar. Essa, para mim, é a dica de beleza principal. Adorei falar com você, Hélio. Muito obrigada. Prazer estar aqui contigo e espero estar aí contigo várias outras vezes. Com certeza. Tchau, tchau. O programa fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Às 17h50, Canal 12, Band. E se você precisar do nosso serviço, aqui está o contato. E não se esqueça de acessar o blog e curtir a fanpage cnmanchado.com.br. Tchau, tchau.